tempos atrás eu coloquei aqui no canal o trailer do filme do Elvis. E era um filme bem aguardado porque na minha infância eu assisti muito filme do Elvis. E passava na sessão da tarde. E era legal, era um bom passatempo. Então, quando eu vi o trailer, eu disse, esse filme não vai ser exatamente uma cinebiografia do Elvis, mas vai ser uma metáfora sobre a vida do Elvis. E principalmente algo que vai abordar um aspecto meio folclórico. E quando eu fui ver o filme, realmente se confirmou a minha ideia. O filme é narrado pelo Coronel Tom Parker, que é um personagem na vida do Elvis bastante controverso. E esse personagem, ele, de certa forma, lançou o Elvis para os Estados Unidos e para o mundo. E tem um determinado ponto do filme no qual o Elvis, enquanto criança, ele vai assim com outras crianças observar um cara tocando dentro de um quarto, que seria uma espécie de inferninho, onde o pessoal ali também estão se beijando, estão dançando, e o cara está lá tocando e o Elvis fica fascinado por aquilo, ele observa aquilo por uma fresta. E aquele homem ele representa o Robert Johnson, um personagem folclórico da música americana que teria vendido a alma ao diabo. Perto desse local também tem um culto, e aí o Elvis corre enquanto criança e vai e entra no culto, onde parece um circo, é uma lona, e ali ele é tomado, né, por assim, algo bem pentecostal, aquela força, né, espiritual, se aposta dele. E aquilo representa a dualidade do Elvis, né? De um lado está um lugar algo mais sedutor, mais profano, e do outro lado o divino. E em determinado momento mostra que o mesmo demônio que teria se apossado da alma do Robert Johnson tenta o Elvis, que é justamente quando Tom Parker compra a alma do Elvis. Quando eles estão na roda gigante e o Elvis, tomado pela ganância, por ser muito ambicioso e inocente, assim não trato com Tom Parker. Esse momento do filme mostra bem assim, de forma folclórica e de forma mítica, como o Elvis foi seduzido pelo demônio, o demônio Tom Parker. E isso é bem mostrado na atuação do Tom Hanks, quando ele vai com a família, né, do Elvis lá e tal, vai tentar negociar com eles e tenta jogar com eles, seduzir eles. E aqui e acolá o Tom Hanks olha para a câmera e mostra bem um olhar bem ambíguo, bem assim malicioso, que mostra bem que ele está comprando a alma do Elvis. E isso é reafirmado ainda mais posteriormente, quando morre a mãe do Elvis, e o Tom Parker vai lá e definitivamente assume o Elvis. Então tudo isso é bem metafórico no filme. Tom Parker representa algo que está no imaginário do Fausto, naquela concepção, né? O homem que comprou a alma daquele jovem que queria ser um grande astro. É muito interessante porque o ponto final dessa trama é exatamente isso. Quando, no auge do filme, né, o Elvis resolve demitir o demônio Tom Parker, né, sai fora, eu não quero mais você, isso após a apresentação que ele quase morre, né, e o Tom Parker resolve cobrar tudo dele. Dizer, ó, eu tenho você, você é meu. Isso é muito interessante no filme porque o filme não tenta montar uma cinebiografia do Elvis. Não é igual, por exemplo, Bohemian Rhapsody, que apesar do pessoal ter falado mal, na verdade eu gostei do Bohemian Rhapsody. É um filme muito interessante, assim como o Rocketman. É um bom filme. São boas cinebiografias, assim como a do Elvis. Quer dizer, o cinema ele tem tido boas cinebiografias bem interessantes, bem assim, bem filmes que fogem um pouco da mesmice que tem sido o cinema atual
e que conseguem fazer esse vínculo entre uma trama e entretenimento e também deslumbrar quem vai assistir. E ali no Bohemian Rhapsody eles realmente tentam formular a vida do Fred Mercury, apesar de não ser exatamente igual àquilo que foi a vida dele realmente. É o que eles têm chamado de cinebiografias chapa branca, assim como também do próprio Elvis agora. Alguns têm dito que ela é bem chapa branca porque não mostra várias coisas que eram do próprio Elvis, mostra mais ele como ídolo. Mas todos os filmes praticamente tentam, acho que um dos poucos filmes que fogem dessa tangente é a do Rei Charles. Mas todos os outros tentam evitar falar demais das questões mais polêmicas em relação ao personagem retratado. Mas são bons filmes. São filmes que você é, gosta, passa a gostar do filme, se envolver com o filme e se deslumbrar com o filme. Fugindo, mais uma vez, vou tornar a dizer, da mesmice, porque o cinema ele tem sido uma série de sequências, de blockbusters e muitas vezes sem grande inspiração e muitas vezes alguns deles desastrosos e meio sem graça. Alguns foram lançados agora e tal. Tentaram fazer assim umas comédias meio sem sentido. Então o filme do Elvis é um filme bem interessante, deslumbrante, o visual espetacular. É muito importante ressaltar que estas cinebiografias estão funcionando por conta de suas produções caprichadas e das suas grandes atuações. E esse filme do Elvis não foge a essas peculiaridades. O Austin Butler está muito bem, o cara despontou para o estrelato através deste filme. E é possível que concorra ao Oscar. Às vezes é possível vislumbrar um pouco o Elvis através dele. Quando ele em algumas cenas realmente ele consegue ter esse estigma e você se sente mais próximo do filme. Você entra na fantasia do filme. O Tom Hanks faz um personagem muito interessante e realmente encarna um vilão sedutor e consegue transmitir à plateia um sentimento de ambiguidade. Em nenhum momento você realmente o odeia, mas também não o ama, em nenhum sentido. E consegue estabelecer bem a mensagem do filme. Então é um filme altamente recomendável e vale a pena para quem quer fugir um pouco dessa mesmice dos blockbusters e de toda esses filmes meio repetitivos que estão passando nos cinemas. Como última observação, é interessante dizer que Elvis morreu na mesma data da morte de Robert Johnson, isso é, na mesma data que o homem que vendeu a alma ao diabo, como um mito, né? Robert Johnson morreu, na mesma data Elvis também morreu. E isso reforça, né, a lenda urbana que existe por trás e mostra bem a contextualização do filme. Valeu!